Com 7 anos de idade, eu fui para uma carvoeira com meu pai para fazer carvão. Era o que dava para fazer. Meu pai com baixa escolaridade, minha mãe do lar e 5 filhos, todos. O mais velho tinha 13 anos, que era meu irmão mais velho. Então não tinha emprego, tinha que fazer o que dava quando desse e ser grato por ter aquilo para fazer até que tivesse algo melhor para ser feito. Aí foi para essa carvoeira e lá minha mãe sofreu derrame cerebral, estourou uma veia na cabeça dela. Longe de tudo, porque a gente fazia isso, migrava de lugar para lugar onde tinha coisa que dava pra fazer com muito esforço e com baixa escolaridade. Era isso. Mão de obra. Mão de obra barata. E aí a gente ia. E num lugar desse, o trabalho era tão pesado que a minha mãe sofreu derrame cerebral. Estourou uma veia na cabeça dela. Aí levaram a minha mãe pra cidade mais próxima, que era Campina Verde. Chegou lá, o médico falou, não dá nem pra mexer nessa paciente aqui, mas tenta levar pra Uberlândia, que já era 300, 400 quilômetros depois dessa cidade. Talvez ela não chegue lá viva, mas se chegar, o hospital tem mais estrutura pra operar. Meu pai pegou minha mãe e levou pra Uberlândia. Cheguei em Uberlândia, o médico olha pra minha mãe, vira pro meu pai e fala, cara, pode chamar os filhos pra ver a mãe pela última vez, que ela não vai passar dessa cirurgia. Nós até vamos fazer, mas ela não passa. Aí meu pai chamou os filhos e falou, olha, precisamos fazer a nossa primeira reunião de equipe aqui. Eu não sabia nem o que era equipe. Ele falou, nossa família funciona como uma empresa. Essa imagem é muito forte pra mim, esse dia pra mim é muito forte. Eu penso que ali começou a minha história de sucesso. Meu pai falou, nossa família funciona como uma empresa, os da Silva. Eu sou o líder dessa empresa, isso meu pai falando. A mãe de vocês é outra líder e vocês são nossos liderados. Segundo a medicina, a mãe de vocês não passa dessa cirurgia, mas nós conhecemos Deus que nós servimos. Só que se caso ela não passar por vontade de Deus e não segundo a medicina, o líder vai precisar do liderado para suportar esse momento. Eu posso contar com vocês? Nós falamos, pode. No automático, assim, pelo exemplo. Mas sempre foi exemplo de líder, então não tinha essa. Ele perguntava pelo praxe, a gente respondia assim pelo exemplo. E aí meu pai virou pro médico e falou, pode fazer a cirurgia. Eu já conversei com a minha equipe. O médico nem entendeu nada. Olhou para aqueles 5 neguinhos do cabelo amarelo, olhou pro meu pai, não entendeu aquilo de equipe e foi fazer a cirurgia. Aquilo era 1985, nós estamos em 2022 e minha mãe tá viva até hoje. 37 anos depois que o médico falou que ela não passaria daquela cirurgia. O que ele não sabia é a força do Deus vivo que a gente serve. Quando Deus determina que você passa sim. Então naquele dia ali eu descobri com algumas coisas que conduziram o Rick pro lugar que ele tá hoje. Eu descobri o termo trabalho em equipe, pensamento empresarial, contar uns com os outros e descobri a força do Deus vivo que sirva até hoje. Naquele dia o médico dos médicos entrou para fazer aquela cirurgia. Então a partir dali eu descobri que a fé, se de fato aplicada, ela te conduz pro extraordinário. Quando eu comecei a minha caminhada lá aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rick vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não. Isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada. Eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne. Ou comprar qualquer coisa que você quiser. Então, eu comecei a vender verdura para eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura. Mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé. E eu ia passar a engraxar sapato, que o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então, quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer para chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil. Eu tô vendo que a alface aqui não cresce. Eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá pra eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois chegar no dinheiro, chegar na carne. Eu falo que na vida nós temos que ser igual a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. Não adianta você achar que você vai furar uma parede de, sei lá, de concreto puro com seu dedo e bater num dedo, não vai furar. Agora, por algum motivo, se você descer o elevador aqui, o elevador deu defeito, eu vou descer de escada, deu defeito na escada, eu vou descer de rapel, vou descer esse prédio aqui de alguma maneira e vou passar por essa parede e vou chegar lá do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado, mas não vai chegar lá do outro lado furando, tentando furar a parede com a sua própria mão. Você vai morrer ali e não vai conseguir fazer isso acontecer. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas de repente você pode buscar novas maneiras de fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, ó, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu calçava quichute. Quichute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O all-star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. Esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você.
fazer. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele pra comprar a couve na sua mão, o almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te ver bem, não significa te ver melhor do que ele. Então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. Eu era uma criança, o que não é bonito, eu sempre falo isso. Não acho legal uma criança andando vendendo verdura. O lugar de criança é na escola, mas no meu caso não tinha opção. Era fazer ou fazer. Era uma corrida contra a fome. E aí eu tinha que vender. E quando eu passava pros meus coleguinhas vendendo, todos eles ficavam, tá vendendo, ele é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte pra suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha carne. A vida de uma criança de comunidade é muito cruel. O caos da miséria é absurdo. É coisa que só quem passou sabe. Então, você não ter o que comer, você comer um broto de bambu, samambaia, umbigo de banana. Umbigo de banana é aquela parte roxa do cacho de banana. Você comer essas coisas pra não ficar com fome. E você vê você passando com um carrinho de verdura pra vender e ver seus amiguinhos jogando bolinha de gude. Eu não tive tempo de jogar bolinha de gude. Eu não tive o troféu do torneio de futebol. Não tive chuteira. Isso faz falta. Eu sou filho do meio. Nascido e criado na década de 70 para 80. Eu vestia roupa usada comprada pro meu irmão mais velho. Que na minha realidade a roupa era comprada pro irmão mais velho. Depois a roupa passava pra irmã. Chegava no filho do meio. Eu tinha que cuidar dessa roupa porque a roupa ainda ia passar pra mais 2 irmãos. Eu assistia televisão pela janela e pela cerca do único vizinho da minha comunidade que tinha televisão. O programa que ele queria, o dia que ele queria, seca naquele dia ele queria assistir televisão. Eu dormia pra baixo, meu irmão dormia pra cima em um colchonete de palha no chão. É cruel pra caramba. Porque é natural a ideia do brincar. Talvez a criança nem tenha a maldade de que aquilo é desnecessário mentalmente falando, porque você tem que tentar manter a saúde mental, mas a criançada não sabia daquilo. Então um zoava o outro pela condição a mais. Se o cara tem uma bolinha de gude a mais que você, ele vai achar que ele é melhor que você e vai te zoar. Imagina a minha condição, que eu não tinha nada disso. Eu não brincava, não tinha bola, eu não tinha chuteira, eu não tinha bolinha de gude e eu não podia estar brincando, eu tinha que trabalhar. E eles podiam estar naquela condição. Então pra mim era pesado pra caramba aquilo. Só que se eu jogo a toalha ali e vou brincar também, talvez eu não tava aqui hoje gravando esse podcast. Eu não sei qual é a condição que eles estão hoje, mas eu sei o quão foi importante pra mim descobrir cedo que eu deveria quebrar todas aquelas crenças limitantes ali de que carne não era pra mim, de que conga não era pra mim, porque depois que eu consegui comer carne através da venda, aí eu vi que dava pra eu comprar o que eu quisesse através da venda. Meu segundo passo foi comprar conga. O meu terceiro passo foi comprar minha própria roupa. E eu descobri que dava pra comprar o que eu quisesse. O problema é que tá todo mundo esperando o melhor ambiente. O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tenta estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tenta estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tenta os da sua capital, não dá. Tenta os da sua cidade, não consigo. Tenta os do seu bairro, não consigo. Tenta os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário, então seja essa pessoa. Não interessa se você tá no caos da favela ou se você tá no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar. Você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Eu sempre tive isso comigo. Seja lá onde eu passar, eu preciso ser a parte boa desse lugar. Minha criação, ou ela foi em bairro pequeno de periferia, ou ela foi em comunidade de cidade grande. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Não tem nada contra quem faz isso, mas é a minha opção. Eu cresci entre o fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci é como se a vida virasse pra mim e falasse, meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você tá na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? Tem um livro aí. O que você escolhe? Eu falei, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele tá não, tá escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil, o fuzil daqui. Não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. Porque eu fui pro Rio de Janeiro com 40 anos de idade. Eu fui, na verdade, com 39. Quando eu comecei a vender água na praia, eu tinha 40. O dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu fiz foi ir pra Copacabana. Eu cheguei em Copacabana, eu cheguei na rodoviária, nesse tempo eu viajava de ônibus. Eu cheguei na rodoviária e falei, eu preciso ir a Copacabana. Aí fui a Copacabana. Cheguei em Copacabana e falei, olha, Deus, eu não sei o que eu vim fazer nessa cidade aqui, não. Mas por algum motivo me deu vontade de ver o mar aqui e eu sempre tive fé que minha promessa vai chegar, então espero que o Senhor me mostre o que eu vi fazer aqui. Eu, de fato, não sabia o que eu ia fazer no Rio. E aí, eu nem pensava esse termo empreendedorismo, eu não era dessa leva. Eu era um cara que vendia água na praia. Eu era da leva do trabalhar por conta. Eu tô fazendo o que dá, enquanto dá, até que tem algo melhor do que isso pra ser feito. Isso sempre foi o Rick. Faz o que tem, no cenário que você tem, até que você possa fazer outras coisas. Esse sempre foi o Rick. Tava lá vendendo minha água, tranquilão, felizão, porque eu tava conseguindo, dentro do que eu me propunha, dentro do que eu buscava naquele momento, eu tava conseguindo êxito. Eu conseguia pagar meu aluguel, eu conseguia me alimentar, eu conseguia vestir, eu conseguia comprar livro. Eu leio muito desde sempre. Sempre li muito, desde 97. E aí, eu encontro um determinado grupo de turistas
Eu sempre fui bom em oratória, a minha intenção sempre foi vender e a minha estratégia para vender sempre foi me relacionar. Então eu me relacionava para que a venda acontecesse no automático. E aí eu falava muito antes de vender. Eu encontrei um determinado grupo de turistas e estou lá vendendo água para um desses turistas. E nesse grupo tinha um grupo de pessoas falando que o Brasil já tinha dado o que tinha que dar e que eles estavam indo embora do Brasil. Em resumo. Aí eu terminei de vender água para esse turista e virei para os outros e falei, olha, desculpa incomodar, desculpa me intrometer, mas o Brasil não está nessa crise toda que vocês estão relatando aí, não. Aí um deles levantou e falou, cara, você coloca no seu lugar, você é o retrato da crise. Você vende água na praia, acorda, irmão. Você tá no do subemprego que você quer. Você acha que você é quem? Por isso que eu tô indo embora desse Brasil, por causa de ignorância como você, porque no Brasil tem um cara igual você que pensa que pode falar de crise. Aí eu pensei, pô, esse cara não sabe o que ele tá falando, com quem ele tá falando. Porque no Brasil, o preconceito é tão grande que o banhista pensa que ele vale mais do que o cara que tá ali pra lhe servir. E se eu tô ali pra servir aquele cara, eu tenho o mesmo valor daquele cara. Mas no Brasil, o cara acha que ele é mais. Costumo brincar com isso. Quer conhecer o ser humano, leve-o no restaurante e repare como ele trata um garçom. E na praia é a mesma coisa. Eu sou o garçom da praia. Então coloca um bilionário na praia e repara como ele vai tratar o ambulante, vendedor de água que vai passar por ele. Ali ele se descreve, ali ele se revela. E eu olhei pra aquele cara e falei, pô, ele não sabe o que ele tá falando e com quem ele tá falando. Quer saber? Eu vou falar de crise. Aí fui pra casa. Eu morava em uma casa que, sei lá, esse estúdio que eu tô aqui é muitas vezes maior do que a casa que eu morava. E aí eu não tinha nem móvel na minha sala. Tinha um rack, um pequeno rack, uma televisão daquela de tubo grandona. Eu peguei o celular, encostei na televisão e falei. Nem falo gravei, eu falo que eu falei o vídeo da água. Porque pra mim era a prática do dia, diária. Eu queria mostrar pra aquele cara que dava pra fazer alguma coisa. Que era pegar R$10 e através daquele R$10 comprar meio saco de gelo, um pet de água, ou seja, 12 águas, um fardo de água, e começar a oferecer essa água. E pegar o dinheiro desse primeiro pet e tentar fazer o segundo, e pegar o dinheiro do segundo, tentar fazer o terceiro, e passei uma matemática lógica com início, meio e fim. Inclusive, eu nem dei a dica de começar tendo R$10, eu dei a dica de se relacionar para pegar R$10 emprestado. E no final eu falei, já que você conseguiu o lucro, volte lá e pague aquele cara que te emprestou, que você vai manter porta aberta. E aí, dessa dica toda com início, meio e fim, finalizei provocando. Falei, você agora sabendo que tem algo que dá para ser feito. Se você não se propõe a fazer esse algo, aí a crise já não tá mais no Brasil, tá em você. E aí falei, pega a visão, que é uma gíria carioca, é um dito nosso de favela no Rio, de comunidade no Rio. Porque no Rio nós não falamos favela, né? Favela é só da Rocinha, que é nome próprio, o restante é comunidade complexo. Complexo é uma quantidade de comunidades em um só local. E aí é uma gíria nossa, falei, pega a visão. No automático, assim, sem ali ter a intenção de fazer do pega a visão um bordão, sem ali ter a intenção de viralizar. Eu nem conhecia esse termo viralizar, eu não era desse ambiente, não. O meu ambiente era areia, meu escritório era praia. E eu tava lá e fiz o vídeo, postei o vídeo e fui dormir. Postou tinha 800 pessoas no Instagram. Tinha 800 e alguma coisa de seguidor quando eu postei aquele vídeo. Quando amanheceu o dia, tinha 8 mil pessoas lá. E aí eu falei, cara, deu ruim isso aqui, vai dar ruim. Eu costumo dizer que era muita gente no lugar. E aí eu desci pro centro, falei, nem vou ficar lendo isso aqui não. Pela primeira vez eu vi minha página com mais 99 mensagens lá pra responder. Eu falei, nem vou abrir isso aqui, alguma coisa errada eu fiz. Vou pra praia à tarde, eu vejo isso aqui. E aí fui pro centro pra comprar água. Quando eu chego no centro, o dono do depósito de água vira pra mim e fala, Mangueira, o que você tá fazendo aqui? A galera me chamava de Mangueira por causa da caixa de isopor, porque eu criei uma forma de me diferenciar dos demais. Era todo mundo sem camisa, todo mundo com a caixa branca, todo mundo com óculos na cabeça. Falei, cara, eu tenho que ser diferente dessa galera. Aí eu peguei uma camisa da Mangueira, que é a minha comunidade, coloquei um short verde, que tinha a ver com a camisa verde e rosa da Mangueira, peguei minha caixa, que era branca, e fitei ela toda de verde e rosa. Aí de longe dava pra galera me ver. De geral, começou a me chamar de Mangueira. O dono do depósito de água virou e falou, Mangueira, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, como assim? O que eu tô fazendo aqui? Vim vender água. Ele falou, cara, o Flávio tá te procurando. Eu falei, quem é Flávio? Só pra saber. Ele virou pra mim, pegou minha caixa, colocou no chão e falou, sabe o Orlando City, aquele time que o Kaká joga, que a Marta joga? Eu pensei, é o dono daquele time. Aí eu pensei, mexi na tartaruga desse cara. Quando você vê uma tartaruga em cima de uma geladeira, não mexe com ela não, porque uma tartaruga não consegue subir em cima de uma geladeira. Foi alguém grande que colocou essa tartaruga lá. Eu pensei, mexi com a tartaruga desse cara. Falei, Thiago, só pode ser, o nome desse cara do depósito é Thiago. Falei, Thiago, só pode ser o vídeo que eu gravei. Quando eu chegar em casa, eu apago esse vídeo. Ele falou, que apaga? Você pirou. Sabe o nome, a Wiser Educação, o Powerhouse, o meucesso.com, Geração de Valor? Eu falei, sei, é tudo desse cara. Esse cara, em resumo, Mangueira, esse cara é um dos bilionários do Brasil. Esse cara tá te procurando. Pensei, quando eu chegar em casa, eu apago, que alguma coisa tem a ver com esse vídeo. Aí ele desanimou de tentar me convencer a fazer contato com o cara e eu fui pra Copacabana. Quando eu cheguei em Copacabana, eu descobri que todo mundo conhecia o tal do Flávio. Ô, Flávio! Eu não tinha Instagram na rua. O meu plano de internet, eu costumo brincar com isso, o meu plano de internet era daqueles que se você abrir o Instagram na rua, lá se foi dados móveis. Então eu só fui ver a mensagem do Flávio à noite, quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei lá, eu tinha 25 mil seguidores. Uma mensagem do Flávio falou, cara, eu tenho uma página chamada Geração de Valor, meu nome é Flávio Augusto da Silva, e eu não sei se você já ouviu falar em mim ou na página, mas nessa página eu nunca postei em 9 anos um conteúdo que não fosse produzido por mim. E o seu vídeo chegou até mim, e o seu vídeo é tão impactante que eu postei o seu vídeo. Eu vou pouco ao Brasil, mas eu quero encontrar com você. Eu quero mandar 2 passagens pra você e quando eu for, eu quero encontrar com você. E aí dali começou essa história que o povo conhece. Então eu gravei o vídeo como resposta de um ato de preconceito, dado por um cara preparado para lidar com isso, porque o pior que pode acontecer, para além do ato de preconceito, que já é inexplicável, que é totalmente desnecessário, é a vítima desse ato não estar pronta para lidar com aquela situação. E eu tava pronto. E aí, a partir daquele limão, eu falei, quer saber, cara? É um limão, até arde pra caramba agora.
Na mão de um cara preparado, isso aqui dá uma limonada. E aí fui pra casa e gravei o vídeo. Poderia ser só aquele vídeo? Poderia. E tava tudo certo. Eu não era um cara que tava tentando viralizar vídeo. Poderia vir mais coisa através daquele vídeo? Poderia. Mas eu dei um passo. Eu gravei um vídeo. E hoje, inclusive, a galera fala assim, mas que se não fosse o Flávio... Eu falo, não, peraí, se não fosse o vídeo. O Flávio veio depois do vídeo. Toda ação já era uma reação. Poderia ser, sei lá, poderia ser lixado, como ridículo por estar fazendo aquele vídeo. Então, se não fosse o vídeo, o Flávio não viu o vídeo. Então, ok, se não fosse o Flávio, se eu tivesse caído nas mãos erradas, que tem muito disso, você conhece esse meio nosso, então eu poderia ter caído numa mão de um cara que poderia ter me conduzido ao caos, poderia ter me usado muito, e o Flávio nunca me prometeu nada. O Flávio é um cara muito pé no chão. Depois do meu pai, eu não conheço ninguém igual o Flávio. Depois da chegada do Flávio, mudou totalmente a minha caminhada. Então, assim, se não fosse o Flávio, ok, mas se não fosse o vídeo, não tinha o Flávio. Eu costumo dizer que tem dois cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade chegar antes do preparo. Quando o Flávio chegou, eu estava preparado. Nos dois aspectos. Eu estava preparado com mentalidade para lidar com muito dinheiro, caso eu chegasse a muito dinheiro, e eu estava preparado para o que viria depois do vídeo da água. E a maioria não se preparou mentalmente falando, emocionalmente falando, com mentalidade de lidar com ela, a maioria não se preparou. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Eu costumo brincar com isso. Quando um técnico, a Copa começou agora, aí o Brasil tá lá jogando e de repente o Neymar machuca, o Tite aponta pro banco e fala, vem você, Pedro. Ele fala, peraí que eu só vou amarrar a chuteira. Ele fala, não, então vem você, Rafinha, você tá com a chuteira amarrada. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada, quando o Flávio olhou pra mim. Não pode perder a oportunidade. Você não pode estar com a chuteira desamarrada. Você tem que estar pronto, você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado pro campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura pra coisas que não me conduziriam extraordinário. É como se eu tivesse passado uma vida inteira esperando o contato do Flávio Augusto da Silva. A galera não faz isso. A galera, eles não se preparam pro extraordinário. A galera até fala em extraordinário, mas não se prepara pra isso. O cara ganha, ele começa a vender água na praia com o Rick na segunda-feira, no primeiro final de semana do verão. No final dessa primeira semana, ele chega num montante de dinheiro considerável, ele fala, cara, quer saber? Vou trocar meu celular. Ao invés dele trocar a caixa de isopor, ao invés dele comprar uma água de uma qualidade melhor, ao invés dele investir na roupa que ele vende na praia, ele troca de celular. Na segunda-feira, ele fala, hoje é minha folga. Fazer um churrasco lá em casa, quem vai? Eu falava, eu não vou não, eu vou estar na praia amanhã. Pô, mas você não tem folga não? Eu falava, não, amanhã a concorrência é minha nossa, vocês vão folgar e eu vou estar aqui vendendo, verão. Então a minha mentalidade era outra. E os caras queimavam o dinheiro que eles ganhavam no final de semana, na segunda-feira, na terça-feira eles tinham que recomeçar novamente, sem dinheiro e com menos tempo. Eu guardava o dinheiro do final de semana, na segunda-feira eu trabalhava e na terça-feira eu tinha mais dinheiro daqueles caras, o mesmo tempo que eles tinham a partir da terça-feira, e já estava dando sinais claros de que eu conseguia lidar com o dinheiro. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo. E eu conseguia fazer isso no pouco. Com o tempo eu passei a ser referência para aqueles caras, e essa referência hoje é essa que o Rick mostra pro mundo. Mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Todo garoto de comunidade, ele tenta perceber o que dá para fazer no lugar dele. Uma das coisas que dá para fazer é entrar pro tráfico. E alguns entram rápido, que é o caminho mais curto, né? Aí o outro quer vender tênis, o outro quer vender boné, o outro quer vender camisa. E todo mundo na comunidade corta cabelo. E corte cabelo na comunidade, ele vai para além de simplesmente estar com o cabelo mais curto. É autoestima em nível hard. Corte cabelo é outra coisa. Tudo que você pensar de cabelo nasce na comunidade, praticamente. Porque a ousadia do garoto de comunidade é maior, né? Ele não tem medo, ele se orgulha tanto do seu lugar e do seu estilo e daquilo que ele defende como projeto de vida, que ele faz sem medo. E pode acontecer daquilo viralizar mesmo e a galera gostar e aquilo virar o corte do momento. O corte do Jaca, por exemplo, que nasceu na comunidade do Jacaré no Rio de Janeiro, virou Brasil afora. Tô dando um exemplo aqui. E aí nessa de olhar que todo mundo cortava cabelo, falei, cara, tá aí, corte de cabelo é um negócio que dá pra fazer. O Charles tá aqui, o Charles tem barbearia. E aí um dia em 2009, eu fui na barbearia dele pra cortar cabelo. E aí eu vi esse cara cortando cabelo, eu vi ele formar o sobrinho dele cortando cabelo, eu falei, cara, cortar cabelo não dá. Eu não procurava o que dava dinheiro, porque isso é uma ilusão. O que dá mais dinheiro? Não, o que dá dinheiro é trabalho. O que dá mais dinheiro do que trabalho é cuidar desse primeiro dinheiro. E a galera não sabe disso. A galera pensa que tem que ganhar mais. Não, você tem que cuidar do dinheiro que você tá ganhando pra que o dinheiro te dê dinheiro. E aí a galera não pega essa visão. E eu queria fazer o que dava pra depois colocar o dinheiro pra tentar trabalhar pra mim. Aí fui fazer um curso de barbeiro. E a minha intenção, em 2014, 2015, era só abrir uma barbearia. O que dá uma grana considerável. Mas não adianta dar uma grana considerável se você ficar trocando de tênis, de boné, tomando a bebida mais cara, trocando roda de carro. Você pode fazer tudo isso, mas você não pode fazer tudo isso como antecipação de sonhos. Você não pode ser o próximo dublê de rico da sua comunidade. Tá cheio desses caras. Qualquer pessoa que conviveu comigo antes do vídeo da água sabe que eu morava na simplicidade. Eu não tinha nada que me conduzia a uma impressão de que eu tinha uma condição um pouquinho melhor. Não tinha. Mas na minha casa sempre teve livro. Na minha casa sempre teve máquina de cortar cabelo. Pegava os mesmos 3 mil que o cara ganhava e criei a minha regra de 3. O que era a regra de 3? Eu pegava o que eu ganhava e dividia por 3. Aí pegava um terço disso, colocava contra o meu salário, um terço disso, colocava empresa e um terço
preço disso quanto fundo de reserva. A minha empresa era, sei lá, vender água, por exemplo. Eu pegava 3 mil, dando o exemplo do número que você falou, e pegava 1.000 eu colocava quanto meu salário do que eu ganhava, 1.000 eu colocava como minha empresa para eu comprar água, comprar caixa, sei lá, os custos da empresa, 1.000 eu colocava como fundo de reserva. O cara do meu lado pegava 3 mil e colocava tudo quanto salário dele. E ele não sabia que, eu quero trocar de celular, você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Quero comprar um tênis, você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Tá, mas o tênis custa 1.200, como que eu faço? Pega emprestado com o seu fundo de reserva. Aí no mês que vem você só tem 800 de salário, os outros 200 você tem que pagar pro seu fundo de reserva. Se possível, você coloca lá um pequeno juro, porque seu fundo de reserva sem juro também está estagnado, você está perdendo dinheiro no seu fundo de reserva. Minha caixa de isopor quebrou, você tira no dinheiro da empresa e troca a sua caixa de isopor. A água inflacionou, choveu, eu investi os R$1.000 em água, amanheceu chovendo. O que eu faço? Vai no fundo de reserva e pega R$200 pra você comprar água, para você comprar capa de chuva e vender capa de chuva. Quando voltar a fazer sol, você vende água, pega 200, paga o fundo de reserva. Os caras não faziam isso, eu fazia isso na época da praia, com pouco dinheiro. Os caras eram surdos. Tá maluco, Rico? Eu vou ganhar 1.000. O dinheiro é todo meu, tá? O dinheiro é todo meu. Mas se não porcionar esse dinheiro, você vai achar que esse dinheiro é todo salário. Não quer dizer que o dinheiro não seja todo seu. Quer dizer que o dinheiro não é todo salário. E a galera não sabe essas coisas que são simples, são óbvias, mas que se não aplicado em regra, você vai fazendo da maneira errada, e de tanto ir fazendo da maneira errada, você não percebe que tá fazendo da maneira errada e você passa a acreditar que você precisa ganhar 4.000 ao invés de 3, porque se você ganhar 4, resolve. Só que você ganha 4 e continua agindo errado e passa a pensar que se você ganhar 5, resolve. Se você ganhar 6, resolve. Ele só vai resolver quando você aprender sobre educação financeira.